Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 13. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul? Se eu mesmo o rejeitei, para que não reines mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: como posso ir? Se Saul souber, vai me matar. O Senhor respondeu: tomarás contigo uma novilha de manada e dirás: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é esse ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Sama, e Samuel disse: a esse tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é esse. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, na missão Palavra e Oração. É uma alegria hoje, para mim, muito grande, partilhar essa pregação com vocês. Confesso que é uma das passagens que mais tocam o meu coração, porque em muitas situações da minha vida, o Senhor me falou através dessa palavra. E eu queria hoje trazer, porque eu creio que existem pessoas que precisam ouvir, e ao ouvir serão tocadas por essa mensagem. Por isso, me ajude, ouça essa pregação até o fim e compartilhe em todos os seus grupos, para que as pessoas que precisam ouvir essa palavra possam ser alcançadas, em nome de Jesus. Nós temos meditado esses dias sobre Samuel. Samuel, então, ele foi chamado pelo Senhor. Ele unge o primeiro rei de Israel, Saul. Saul se desvia
se afasta da presença de Deus. Deus tira o seu reinado e vai dar o reinado para Davi. E esse encontro de Samuel com Davi é um dos encontros mais inspiradores, que nos motivam a confiar, a acreditar na promessa de Deus. Samuel, ele tinha muita afeição por Saul, mas o Senhor dizia: Samuel, não fique lamentando por causa de Saul. Eu o rejeitei, ele não mais vai reinar sobre o meu povo. Mas levanta, enche um chifre de óleo e vai na casa de Jessé, porque dos filhos dele eu escolhi um que vai reinar sobre o meu povo. E o Senhor então manda Samuel à casa de Jessé, a sua família. E ali começa a acontecer uma manifestação extraordinária do poder de Deus. Quando Samuel vai pedir que Jessé apresentasse seus filhos, e quando Jessé apresenta o seu primeiro filho, Eliabe, um homem forte, guerreiro do exército de Saul, quando Samuel olha para ele, Samuel diz: certamente é esse o ungido do Senhor. E o Senhor então, ele vai dar a Samuel a resposta. E é essa resposta que me motiva todos os dias a não desistir da missão. Quando o Senhor diz para Samuel: não olhes para a aparência, nem para a sua grande estatura, eu o rejeitei. Porque eu não julgo segundo os critérios do homem. Porque o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Eu queria que você guardasse isso na sua vida. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. E ali foram sendo apresentados todos os filhos. E quando nenhum deles é o escolhido, Samuel vai perguntar: estão todos aqui os seus filhos? E Jessé vai dizer, aparentemente até num gesto de desprezo, ele vai dizer: tem um mais novo, mas ele está lá apacentando as ovelhas. É como se Jessé dissesse: ele não é guerreiro, ele não sabe lidar com uma espada, ele é simplesmente um pastor de ovelhas. Mas Samuel diz: manda buscá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não sentaremos à mesa. E quando chega Davi, um menino, ele se apresenta a Samuel. E o Senhor fala então: levanta, Samuel, unge Davi, porque é esse que eu escolhi. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Meus irmãos, eu não sei como está a vida de cada um de vocês, mas eu queria dizer hoje que essa palavra me toca, porque em muitas situações eu me coloquei no lugar de Davi para sentir, para entender os critérios de Deus, para entender a dimensão desse amor de Deus. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. A aparência dos irmãos de Davi era uma aparência de guerreiros, de homens fortes, mas que no coração não carregavam a verdade, não carregavam o temor a Deus. Do outro lado, Davi, que não era um guerreiro, que não era forte, que não tinha uma aparência de um homem forte, mas o Senhor sondava e conhecia o coração de Davi e sabia o que Davi faria, até que ponto Davi iria para defender o nome do Senhor. Então, para ser rei de Israel, o Senhor não procurava um guerreiro de espadas, mas para ser rei de Israel, o Senhor procurava um homem que caminhasse segundo o seu coração. E é isso que o Senhor viu em Davi.
aquilo que os irmãos não viam, aquilo que Samuel não via, aquilo que seu pai não via. Mas eu tenho certeza que nos momentos quando Davi estava ali pastoreando as suas ovelhas, o Senhor o via. O Senhor sabia o amor, o cuidado que Davi tinha com as suas ovelhas. O Senhor sabia quantas vezes Davi lutou com animais ferozes para proteger as suas ovelhas. O quanto Davi se colocava à frente para não permitir que outros animais acabassem com as suas ovelhas, com o seu rebanho. E essa maneira de Davi cuidar das suas ovelhas era algo que o Senhor já colocava no seu coração, porque nesse sentido, e com um amor ainda maior, Davi cuidaria do povo de Deus, do povo de Israel. E é por isso, irmãos, que todos os dias eu louvo ao Senhor, porque quando eu me coloco no lugar de Davi, eu me sinto assim também, amado por Deus. Eu sinto que humanamente, pessoas muito melhores que o Senhor poderia escolher, pessoas muito mais capacitadas, mas eu sei e louvo ao Senhor, porque Ele conhece o meu coração. Os homens veem a minha aparência, mas o Senhor me conhece por dentro. E eu quero te dizer hoje, o Senhor te conhece muito melhor do que você mesmo se conhece. E Ele te chama, e Ele te escolhe, e Ele quer te ungir, e Ele quer te chamar para servi-lo, porque aquilo que os homens não veem em você, aquilo que às vezes até a nossa família não vê, os amigos mais próximos não conseguem enxergar, o Senhor consegue. E Ele sabe o porquê Ele nos chama, o porquê Ele nos escolhe. Eu já me senti assim, sem valor para o mundo, sem valor para as pessoas, pela situação que muitas vezes aconteceu na minha vida e na minha família. Mas o Senhor me mostrou o verdadeiro valor, o que Ele olhava no meu coração, no coração da minha família, e algo que o dinheiro não compra, que nada nesse mundo pode nos dar, porque o Senhor, Ele conhece o meu coração. O Senhor conhece o seu coração. Davi, o pequeno pastor de ovelhas, é chamado para apacentar agora o povo de Deus. Assim como o Senhor falou com Pedro, eu te chamo não mais para ser pescador de peixes, mas para ser pescador de homens. Eu não sei qual foi a reação dos irmãos de Davi, do seu pai, mas naquele momento, a promessa do Senhor se cumpriu. E então Samuel se levanta, unge Davi, e ele então é designado para ser o novo rei de Israel, guiado pelo Espírito do Senhor, cheio da graça de Deus, cheio da força do alto. É por isso, irmãos, que eu repito aqui tantas vezes, que nós não temos que preocupar com o que as pessoas acham de nós. Quantas vezes nos sentimos assim, indignos, incapazes de fazer algo para Deus, nós nos julgamos tão pequenos. E isso é verdade. Mas nós precisamos entender que aquele que nos chama é aquele que nos capacita. E que o Senhor, Ele não erra nas suas escolhas. Quando o Senhor nos chama, Ele não tem um plano B, porque o Senhor conhece o nosso coração. E é por isso que nós não precisamos perguntar, como eu já perguntei muitas vezes para o Senhor, por que eu, Senhor? Por que eu? E a resposta do Senhor é simplesmente a resposta mais maravilhosa: porque eu te amo. E é o amor dele que está tocando agora o seu coração, para dizer para você que as pessoas podem não te dar valor. Às vezes no seu trabalho,
Às vezes até na família, no dia a dia. Você pode sentir assim, que não tem o devido valor. Mas eu quero te dizer que aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te deu o fôlego de vida, ele te conhece. E se ele te chamar, simplesmente diga: eis-me aqui, Senhor. Assim como o profeta Samuel, quando entendeu o chamado, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Meus irmãos, eu creio firmemente nisso. O Senhor, ele não erra nas suas escolhas. Ele não erra no seu chamado. Nós podemos nos desviar do propósito porque o Senhor nos fez livres. Mas se nós formos fiéis, a promessa do Senhor vai se cumprir na nossa vida. Então hoje eu quero te convidar, em nome de Jesus, renuncia todo medo, renuncia tudo aquilo que te faz ficar para baixo, de cabeça baixa. Renuncia todas essas coisas. Olha para dentro de você e creia. Você e eu, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E nós nascemos para fazer diferença nesse mundo. E para, cheios do Espírito Santo, mudar a nossa história e a história da vida de muitas pessoas. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje eu quero te agradecer mais uma vez. Quantas vezes, nos momentos difíceis da minha vida, o Senhor falou comigo através dessa palavra. E eu creio, Senhor, que hoje o Senhor está falando com muitas pessoas através dessa pregação. Porque essa passagem não é somente uma história. É a verdade proclamada do Senhor na vida daqueles que crerem. E eu creio, Senhor, nesse momento, o Senhor está tocando em muitos corações. E muitos estão começando a entender o valor, a importância. Muitos estão entendendo o sacrifício do Senhor na cruz por cada um. E eu sei, Senhor, que o Senhor erguerá muitos dos seus servos para que possam olhar para dentro de si e saber que o homem, ele vê a aparência, mas que o Senhor sonda o coração. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.